gente! Ô, coisa boa, mais um episódio do podcast Mundo Empresarial começando agora, saindo do forno pra você aí direto. Por quê? Hoje tem muita coisa boa pra gente conversar, né? Mais um empreendedor, uma empreendedora de sucesso que a gente vai receber aqui, você já vai saber quem é. E, óbvio, né? São assuntos bem interessantes que a gente aborda aqui. São conhecimentos, insights que a gente leva pra nossa vida. Não só você que é empreendedor, que vem acompanhando o nosso conteúdo, mas você também que gosta desse universo de empreendedorismo. É muito legal, né? Eu sou suspeita para falar, eu sempre saio daqui muito satisfeita e sempre com conhecimento atualizado, com sucesso, né? Isso que é mais interessante. Muito obrigada a você que já é inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Ativa o sininho aqui das notificações para você receber todos os nossos conteúdos aí em primeira mão, porque a gente tem um encontro marcado sempre aqui, às segundas, quartas e sextas-feiras, nos episódios do podcast, mas também a gente tem um encontro marcado aos domingos, né? Aqui no nosso canal do YouTube, a gente tem o programa Mundo Empresarial que você consegue acompanhar na íntegra e também a gente se encontra na TV. É isso mesmo, na Rede TV para todo o Brasil, na VTV SBT e também na TV Cultura Paulista. Certo? Você já deve saber, né? Enfim, se você não sabe, aproveita agora e se inscreva para você acompanhar tudo em primeira mão, beleza? Então, a gente começa esse podcast com um sabor especial, né? Com um cheirinho bom demais da conta, graças ao nosso patrocinador Croissant & Companhia. Eles são referência em salgados e doces, são deliciosos e práticos. E se você busca qualidade e sabor, como você também busca para sua empresa, enfim, você precisa conhecer os produtos da Croissant & Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo. Eles têm uma infinidade de opções em salgados e doces, desde os clássicos croissants, tem coxinhas, tem salgados integrais para você que busca aquela dieta, que tá ali no regime, no fitness, então tem para você também. E se você é uma formiguinha, gosta daquele gostinho de doce de leite, canela e açúcar, você já deve saber do que eu tô falando, né? Tô falando do mini churros dele, gente. São congelados para sua praticidade. O preparo é simples e rápido, é só você aquecer e saborear. A parte mais difícil é você esperar, né? Ficar pronto. Porque saborear, meu bem, tenho certeza que acaba assim, ó, em 2 palitos. Não tenho dúvida disso. 10 minutos para aquecer. 10 minutos para aquecer, mas 10 minutos é uma eternidade pro sabor dos salgados deles e dos doces também, viu? Então é simples, é só procurar a loja de fábrica mais próxima de você ou conheça mais acessando o site que está aparecendo aqui na sua tela. Leva essa experiência maravilhosa aí pro seu evento e também, quem sabe, você dar um pontapé inicial aí se tornando um revendedor, começar a empreender com a Croissant & Companhia. É garantia de sucesso. Então, Croissant & Companhia, muito obrigada por apoiar o mundo empresarial. Croissant & Companhia, o salgado genial. Agora sim, o episódio de hoje nós temos a honra e o prazer de receber a CEO de uma empresa que se destaca há mais de 50 anos, gente. 50 anos, tem que fazer assim, né? Porque são 10. 50 anos no mercado de andaimes, escoras e acessórios. Diretamente da Andasa. Seja muito bem-vinda, Michele, querida. Muito obrigada. Vou até pronunciar o seu sobrenome aqui. É Michele Ganacevici. Isso mesmo. Qual que é a origem mesmo do sobrenome, gente? Que eu já esqueci? Ele é romana. Romena. Romena, gente. Que chique. Diretamente das Europa. Que coisa boa, né? Muito obrigada, Michele, por estar aqui conosco, por nos dar essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua empresa, sobre o segmento que você atua. A gente tem muita coisa bacana para conversar aqui, né? Então, vocês fizeram boa viagem? Vocês são de que região ali? Eu falo vocês porque o maridão dela tá aqui também, né? Então é por isso que eu comento. Deu tudo certo? Deu tudo certo. A gente tá aqui pertinho, né? A gente é de Atibaia. Ah, uma então, cidade 1h30 a gente tava aqui, deu tudo certo. Ah, então tá bom. A estrada é até gostosa pra vir pra cá, né? Tranquila. Nossa, é maravilhoso. A paisagem ali daquela região é maravilhosa, né? Toda vez que eu tô indo pra aquela região de Atibaia, nesse caso, eu tô indo pra lá, né? Assim, é quando a gente vai pro litoral norte. Ah, que coisa boa, aquele cheirinho de mar. Já começa a sentir ali em Atibaia mesmo. Na hora que chega ali no rio, né? Não, é muito bonita aquela região. Ah, Atibaia, a gente costuma falar que nunca mais a gente sai de lá. Só se a gente for expulso mesmo da cidade, caso contrário. E tem muita gente que busca qualidade de vida nessas cidades ali onde vocês moram, né? Naquela região. Principalmente depois da pandemia. Muitas pessoas já tinham casas que eles frequentavam de finais de semana, mas a gente sentiu que após a pandemia aumentou muito, muito a cidade mesmo. deu um boom mesmo nesse crescimento, mas muito legal. Agora vamos começar. Eu sempre gosto de começar literalmente do começo, né? Saber como que foi a sua estrutura familiar, como que foi, assim, o início da sua vida profissional, até na sua infância mesmo. Você já tinha esse sangue, assim, de empreendedorismo na veia? Já
tinha alguma tendência a ser empreendedora? Como que foi esse início para você? Eu creio que a parte do empreendedorismo foi pelo lado do meu pai, né? Meus pais são separados desde quando eu tinha 7 anos. Então, quando eu fui morar com meu pai, que eu morei por um bom tempo com meu pai, ele tem lojas e eu sempre ia junto com ele. Só que ele era bem rigoroso, né? Até hoje. É a geração É a geração. que colocou a gente no rumo ali, né? É, ele costuma até brincar. Quando ele vê alguma coisa minha, ele costuma falar assim, igual o pai. Não, puxou, que não sei o quê. É desse jeito. Orgulho, né? Mas tanto que naquela época eu não imaginava, tá? Mexer com esse lado do empreendedorismo. Tanto que a minha vontade, quando era para se formar, eu morria de vontade de fazer medicina para trabalhar em necrotério. Ô, louco! Que choque que deu agora. Sério? Eu morria de vontade de abrir os corpos, entender o porquê que aconteceu tal coisa. Ser perita. Hoje em dia eu não consigo nem ver, que eu fico enjoada. Você tá brincando? Mas naquela época eu tinha muita vontade de fazer o lado da medicina, porque eu gostava muito de filme de terror. Quando eu via alguma coisa muito séria, eu falava assim, nossa, imagina você se formar em medicina, trabalhar no necrotério, poder falar, passar, ou por que aquela pessoa... Era essa loucura na minha cabeça. Eu nunca conheci ninguém, tá vendo como é maravilhoso essa área de comunicação? Eu nunca conheci ninguém, assim, nenhuma pessoa próxima a mim ou em nenhuma entrevista que alguém falou isso, assim, que tinha esse desejo de trabalhar nessa área. Porque é uma coisa realmente que você tem que ter estômago, né? Não adianta. A anatomia em si já é algo que você precisa gostar muito. Então, esse é o problema, porque aí quando eu decidi passar para a área da farmácia, que foi realmente minha área de formação, né? Que eu acabei decidindo entrar para a área de farmácia, porque eu entrei numa farmácia de manipulação para trabalhar. Uhum. Porque eu sempre fui assim, eu não via a hora de completar 18 anos para poder trabalhar. Era um desespero total. E a minha mãe sempre brincava. Ela falava assim, você vai ver só, você vai completar 18 anos, você vai querer voltar. Você vai falar assim, não quero mais ter 18 anos, eu quero voltar a ser novinha. E não, meu desespero era, eu quero trabalhar, eu quero sair de casa, eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter minhas coisas. Era muito isso na minha cabeça. E você é filha única ou não? Não. Eu tenho vários irmãos. Pro lado de pai eu tenho 3, pro lado de mãe eu tenho 2, e assim vai. É uma bagunça toda, mas é legal, né? Eu acho interessante. Eu sou filha única do segundo casamento do meu pai. Tenho 3 irmãos do primeiro casamento dele, então faz parte da vida. Faz. É legal. Mas aí você entrou nessa área de farmácia, por que especificamente? Assim, como que foi esse processo? Eu comecei a trabalhar na farmácia de manipulação. Uhum. E gostei muito dessa área de cosmetologia, beleza da mulher, Química. creme. Então, eu falava assim, quando eu comecei no primeiro ano, eu falei, eu vou fazer faculdade de farmácia. Porque eu quero trabalhar numa indústria farmacêutica. Era a minha vontade. Vou trabalhar, vou fazer creme, trabalhar numa Natura, na Avon. Você ficava com aquela coisa na cabeça. Sim. E tem um amigo, que hoje em dia também é meu sócio, que eu lembro até hoje que ele falou assim, nunca vai ser como você planejou. Você vai fazer uma faculdade e você vai partir totalmente para outra área. Não, nada a ver, eu falar para ele. Pode falar besteira, André, nada a ver. Eu vou fazer cosmetologia. E aí, quando eu comecei a fazer a farmácia, eu saí dessa farmácia de manipulação que eu tava. Foi quando eu conheci o meu marido, na faculdade. E assim que eu terminei de me formar, por isso que eu falo para você da área de anatomia. Eu fiz 2 vezes anatomia na faculdade. As DP, elas faziam parte da minha vida na anatomia. Porque, materinha complicada. Aí eu comecei a perceber, tipo São assim... Quantos anos de anatomia em farmácia? Então, na farmácia, 2 semestres que você faz, que tem a aula de anatomia. Outras áreas mais específicas, vamos dizer assim, medicina, são muito mais, sim, né? Aí eu acho que é todo ano. E na nossa jeito, faculdade era legal porque você estudava o corpo humano mesmo. Tinha um corpo que eles colocavam lá pra você, aberto, pra você falar o que que é, o que não é, qual é o segmento, faz parte do quê. Tanto que eu conheci o meu marido fazendo DP de anatomia. Porque ele também fazia DP, porque ele também não tinha passado de anatomia na graduação que ele fez. Mentira! Olha o destino unindo vocês. Foi a DP. Meu Deus do céu. Destino e propósito, né? DP. Tá, desculpa. Eu viajo aqui nas coisas às vezes. Perdão. Mas vamos lá, foco. Tá vendo? Eu desconcentrei até a Michelle aqui. Meu Deus. Mas vamos lá. Aí vocês se conheceram na DP, mas passaram. Conseguiram estudar. Não, ele repetiu de novo. Meu Deus. Acho que foi por isso que depois ele foi mudando. Mas eu não posso a profissão. falar nada. Eu não posso falar nada, porque eu acho que eu também não serviria pra isso.
Eu queria ser bióloga, eu fui fazer uma aula experimental, assim, uma visita, na verdade, né? No laboratório de anatomia da Unicamp. Na hora que eu entrei, assim, abri a porta e vi aqueles tanques com os copos, eu já saí fora. Eu falei, não é pra mim. Não quero aquele cheiro forte de formol. Não dá certo. Aí eu parti pra área de comunicação. Mas eu entendo, porque é uma coisa realmente que você tem que ter estômago, né? É forte, você tem que gostar. Tanto que da faculdade inteira de farmácia, se você me perguntar qual que foi a matéria que você menos gostou, foi anatomia. Que coisa, Aí né? eu ficava pensando assim, você louca, queria trabalhar no necrotério, né? Não, e eu imagino até... Porque assim, necrotério, vamos se dizer, né? Anatomia, você tá ali estudando o corpo, querendo ou não. Por mais que você saiba que é um ser humano mesmo, né? Enfim... Ainda você sabe que é pro bem que você tá fazendo aquele estudo e tudo mais. Não que quem trabalhe nessa parte de perito e tudo mais, né, não seja. Mas eu acho que tem toda uma energia também muito, às vezes, negativa, né? Tem. É muito pesada, eu quero dizer. Dependendo da circunstância ali não que você tá do investigando. Exame, do tipo de investigação, aí aquilo pode... Na hora que você... Eu penso muito sobre isso. Na hora que você tá ali trabalhando... Você até cria coragem de onde você nem sabe. Mas o problema é na hora que você chega em casa, talvez, né? Que você vai tomar um banho, que você vai querer descansar, relaxar. E na hora vem aquelas cenas na cabeça. Eu não sei, eu acho que Você falou que você gostava muito de filme de terror, essas coisas, né? Adoro, até hoje. Eu não assisto. Eu não assisto. Não, eu não assisto. Michele, não adianta. Se você fala assim, não, mas o filme é muito bom, nem é tão perigoso assim, nem dá tanto... Não assisto. Eu não assisto. Perigoso, Laís? Ah, perigoso sim. Não perigoso, mas sei lá, né? Eu não sei. Sabe depois eu tô deitada lá, o negócio aparece do meu lado. Michele, eu fico impressionada. Eu não consigo assistir. Eu fui assistir Exorcista uma vez com a galera da escola, porque todo mundo ficou pilhado. Eu tinha acho que 14 para 15 anos. Vamos assistir. Eu fiquei com a almofada o tempo todo, assim, ó, na cara. E eu só abaixava nas piores cenas. Então, as piores cenas do filme eu vi. Quem disse que eu consegui? Fiquei um mês com a luz acesa, cagando de medo, de perdão até a palavra. E eu tenho escada na minha casa. Então, eu ia subir a escada, eu via aquela cena daquela mulher descendo. Não dava. Eu não sirvo pra isso. Mas eu sou daquelas. Eu gosto de filme de terror, mas depois eu não consigo dormir. Então! Vai saber essa sensação, né? Quando eu morava com meu pai, a minha madrasta, ela tinha uma boneca. Acho que aquela boneca tinha 1 metro. Ou seja, se eu tenho 1,52 m, ela batia na minha cintura. E ela deixava dentro do quarto no meu quarto da minha irmã. Eu adorava aquele filme Chuck. Depois ir pra dormir com aquela boneca olhando pra tua cara. Não dá. Não dá. Tá vendo? Ai, meu Deus, é uma sensação estranha. Mas, enfim, aí vocês conseguiram concluir o curso, se formou em farmácia, se formaram, né? Não, ele não era farmácia. Não era farmácia? Lá na faculdade onde a gente fazia, ele fazia outro curso, só que as DPs, quando você tinha que eliminar, você tinha que ir no curso que tava fazendo. Então, entendi. Na época ele fazia educação física, que hoje em dia também não seguiu a profissão. Nossa, eu não sabia que tinha anatomia e educação física. Tem. Juro, não sabia. Olha, que legal. Tem anatomia. Aí, tanto que depois que a gente começou a namorar, no final do ano ele já foi para outra faculdade, ele saiu da onde ele estava e eu continuei, fui até o fim. Meu pai até costuma brincar, meu pai falava assim, quando você se formar, o pai vai te dar um carro. Só que eu fiz... sonhos de toda... A faculdade de farmácia era 4 anos. Eu acabei fazendo 5 anos por causa das DP da vida. Tá. Aí, quando eu me formei, eu fui lá e falei, pai, e aí o carro? Ele, então, tá naquele 1 ano a mais que tu fez de faculdade. Parabéns, continua assim. Pimba! Nossa, mas nossa! Rigoroso. Esperto, né? Ele... Usou o raciocínio, falou, o dinheiro que eu gastei tá no carro que eu ia te dar. Caramba! Pesado essa. Mas enfim, aí... Aí quando eu saí me formei, né? Na época até, quando eu saí da farmácia de manipulação, eu ajudava a minha mãe em casa, eu sempre ajudei. Eu sempre tive a cabeça de que não é porque eu morava com a minha mãe e com o meu padrasto que eles tinham que me sustentar. Então, eu sempre ajudei dentro de casa, até mesmo com a pensão que eu recebia do meu pai, eu ajudava dentro de casa. Eu tinha aquela mentalidade. Que legal isso. E então eu não podia ficar parada, porque eu tinha que pagar meu convênio, eu tinha que pagar a condução. Aí eu saí da farmácia de manipulação, fui fazer estágio em drogarias para ganhar um dinheirinho e conseguir me virar. Continuar pagando meu convênio na época, pagando. Aí eu lembro que eu combinava com a minha mãe. Minha mãe falava, então tá, uma conta de casa é sua. Eu era responsável pela conta de luz. Conta de luz, independente do valor que vinha, a conta é tua. Então eu tinha que saber dentro daquele valor que eu ganhava, que eu tinha que pagar todas as continhas certinho. E aí, assim que eu me formei, eu fui chamada para trabalhar na Santa Casa de Atibaia. Porque na época eles estavam com um plano de montar dentro da Santa Casa um núcleo de
hemodiálise. Tá. E aí eles queriam contratar novos farmacêuticos para ficar junto com a médica responsável. Só que até liberar esse núcleo, eles mandaram a gente ficar na farmácia. Tá. E aí foi que eu comecei a ver um outro mundo que a Michelle nunca imaginava. Uma farmácia de hospital. E eu devo o meu aprendizado inteiro ao farmacêutico lá, que era responsável na época, que Deus o tenha, porque ele faleceu, era o Marco. E ele me ensinou tudo. Ele me ensinou desde a indicação de um medicamento, de um controle de estoque, de uma análise de uma receita. Princípio ativo, tudo. Tudo. Às vezes você vai na farmácia e você compra... eu quero um Cataflã. É um nome comercial. A pessoa nunca imagina que por trás daquele nome comercial tem o verdadeiro ativo que faz parte. Sim. Então, eu fui entrando nesse novo mundo. Porque eu costumo falar que a faculdade é para direcionar você para um caminho. Você não vai sair dali, Pronto. Porque eu me formei em farmácia, eu sou a farmacêutica expert, pode me contratar que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Não. Você aprende ali no fazer, no dia a dia, no entender com outras pessoas. Isso é verdade. Eu acho que nenhuma faculdade te prepara realmente para o mercado de trabalho. Eu acho que te dá um conhecimento técnico e você consegue se destacar por isso, obviamente, porque principalmente dependendo da área, não tem como, né? Não. Eu acho que tem pessoas que têm dons e conseguem se desenvolver, mas tem áreas que realmente você precisa de um corpo técnico ali de conhecimento, não tem jeito. Mas é o dia a dia do trabalho que você consegue desbravar mesmo e aprender de verdade. Sim. Né? Até na parte de lidar com pessoas, que pra você eu acho que não deve ter sido fácil também, né? Que ali no hospital você se lidar com todo tipo de pessoa. Você lidar com o paciente, você lidar com a equipe de enfermagem, você lidar com o médico. Então, ali você tem que ter um jogo de cintura, porque às vezes você fica perdida, principalmente quando você vê situações muito sérias dentro de um hospital, que as pessoas nem imaginam pelo lado de fora o que acontece ali. Então, para mim, foi um aprendizado enorme. E dentro do aprendizado na farmácia, eu comecei a ver que eu gostava muito da parte administrativa. Coordenar o estoque, fazer compra, falar com o fornecedor. E aí, eu fui... na época, quando eles decidiram não abrir esse núcleo de hemodiálise, eles falaram, precisavam direcionar o que ia fazer com a gente ali, porque na época eles contrataram a gente como farmacêutica, mas registraram como auxiliar de farmácia, porque eles falaram, primeiro a gente vai ter que abrir pra gente tornar você farmacêutica. Uhum. Então, e eu topei, porque eu falei assim, eu acabei de me formar, eu preciso aonde eu vá aprender, não importa assim mesmo, se não né? for farmacêutica. E aí foi quando eles me chamaram pra se tornar farmacêutica, que não ia ter mais hemodiálise lá dentro, e eu entrei com o Marco. Só que aí o Marco me deixava responsável pela compra, né? Eu que comprava todo o estoque do hospital. Que responsabilidade, hein? Tinha uma antiga responsável, mas aí eles foram mudando a estrutura. Porque quando você trabalha... Eu sempre falo que parece que eu sou chamariz para trabalhar em um hospital público. Sério? Que todo lugar que eu trabalhei era hospital público, nada privado. Então ali tudo você é na garra para você ver o sufoco que é sobre o valor que a prefeitura recebe, o município recebe em si, para direcionar. Eu imagino mesmo, o desafio, né? E aí você foi se descobrindo nessa área? Eu me descobri total nessa área, vi que eu amava a área administrativa, aí de responsável de estoque, eu fui responsável técnica, aí me transferiram para outro hospital deles, né? Na época era o UPA de Atibaia, eu fiquei responsável técnica lá por volta de uns 3 anos. Aí quando eu saí de lá, eu entrei em desespero, porque eu falava assim pro meu marido em casa, eu falava, gente, o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, eu não posso ficar parada. Você é o tipo de pessoa inquieta, né? Assim, Não. Que não consegue realmente... Não consigo, não, é um desespero total. E durante o meu trajeto, eu decidi também fazer uma área dentro da farmácia, do hospital, mas administrativa. Que eu conseguisse entender melhor a parte administrativa. Eu gostava de planilha, gosto até hoje. Planilha, estoque, controle, isso daí é o que eu mais gosto de fazer. E no decorrer disso, né, que eu saí do UPA, que eu entrei em desespero e falava, não, eu preciso trabalhar. Aí eu comecei a dar aula num curso técnico, me chamaram, eu dei aula por 6 meses. Depois eu fui trabalhar em drogaria, um ramo completamente diferente. E não gostei. Drogaria, eu realmente bati o olho e falei, não é pra mim isso aqui. Não é pra você. E comecei a entregar currículo. Eu falei assim, eu fiz MBA em gestão administrativa hospitalar. E aí foi quando eu fui chamada no hospital de Jundiaí para ser supervisora. Que legal. Só que eu nunca imaginei o que eu ia participar, o que eu ia fazer, né?
Eu cheguei lá e foi um susto, porque eu estava acostumado com os hospitais pequenos. E daqui a pouco eu peguei um hospital de grande porte, ao qual eu ia ser supervisora de mais de 100 auxiliares de farmácia, mais de 20 farmacêuticos. Mas entrei, encarei, foi muito aprendizado, foi maravilhoso. Foram 5 anos, assim, de um baita aprendizado. Só que como eu sou inquieta, aí eu já comecei a falar, eu acho que isso não é mais pra mim. Eu acho que cheguei no topo do que eu queria. E eu comecei a olhar pros lados e falava, não tem mais pra onde eu ir. O que eu vou fazer? Eu quero fazer mais coisa. Eu acredito muito em vibração. A gente costuma muito falar em vibração. Aquilo que você vibra vem até você. E todo dia eu ia embora, porque eu morava em Atibaia e trabalhava em Jundiaí. Então, todo dia ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. E é um trajetinho, né? 1h10. Isso quando não pegava trânsito. É, meio cansativo, né? E quando tinha os inventários no hospital, que era obrigatório, aí eu chegava em casa 11h, meia-noite, porque aí você ficava horas e horas lá. Não tinha o que fazer, né? Não. Aí foi quando eu comecei a voltar e eu fiquei olhando, eu tinha mania, que na Dom Pedro tem muita fábrica, né? Muita indústria. E eu comecei a olhar e falei, eu quero trabalhar assim. Eu quero trabalhar numa indústria. Quero trabalhar num escritório. Não quero mais o ramo hospitalar. Eu tô cansada. E fiquei. E eu falava muito pro meu marido em casa. Eu falava pra ele assim, eu quero outra coisa. Desbravar outro universo. Desbravar outro universo. E foi aí que o meu marido, ele já trabalha na área da construção, né? Há muitos anos. Ele trabalha na área da construção há mais de 13 anos. E ele tinha muita parceria com o antigo dono da Andasa. E esse antigo dono da Andasa, pela amizade, convidou ele para entrar na sociedade da Andasa. Porque ele já tinha idade, ele estava cansado. E ele falava, você tem espírito jovem. Você tem muito para fazer essa empresa crescer mais do que ela já é. Só que aí, quando ele já via que eu estava estagnada do hospital e eu queria uma coisa diferente, ele chegou em mim e falou, eu vou aceitar a proposta se você vier junto comigo. Porque eu preciso de alguém para administrar aquilo, porque eu não tenho tempo, porque ele tem a outra área dele que ele já trabalha. E aí calhou com aquilo que você também estava querendo, né? De aí, desbravar um outro segmento. Mas vou dizer para você que não é fácil. Na hora, assim, você fica para trás. Fala, meu Deus, eu vou, eu não vou. E aí eu falava, eu tenho que falar isso pro meu pai, porque eu costumo agradecer muito meu pai, que foi ele que pagou toda a faculdade para mim. Então, assim, eu tive um empurrão para minha carreira, para quem eu me tornei, né? Então, eu falei para ele, pai, eu vou sair. Mas você tem certeza? É outro ramo? É isso que você quer? Eu falei, pai, tenho. Mas ainda ficou uns 3, 4 meses nisso. Ele entrou para comandar. E aí ele chegou a um ponto e falou, eu não consigo mais, eu preciso que você venha comigo. Aí foi na hora que eu cheguei na raça e na coragem. Cheguei na diretoria do hospital, falei, tô saindo. Aí nossa, foi um boom. Aí eles falaram, mas tem certeza? É isso que você quer? Não, o que você vai fazer? Eu falei, não, vou administrar uma empresa junto com meu marido. Mas não, pensa bem. Não, fiz a carta próprio punho, porque eu falei, também não vou deixar na mão, porque foi uma grande empresa que me deu muito ensinamento. E foi a melhor coisa do mundo, porque quando eu saí de lá, eu recebi elogios do chefão, que era o mais bravo do hospital. E isso daí foi gratificante pra mim. E aí foi quando eu fui pra É bom quando a gente tem um Andasa. feedback positivo, assim, né? Ainda mais de uma pessoa que é referência ali na área. Foi maravilhoso, ele elogiando, agradecendo ao trabalho. E você ouvir assim, as portas estão abertas pra você. Não, e saber que Você você tá fez um saindo. bom trabalho, Sim. né? Que você deu o seu melhor, que você se dedicou. Eu acho que isso é tão gratificante, né? E até hoje eu levo pessoas de lá com muito carinho. Que de bom. tudo que eu fiz. E aí foi quando começou essa jornada de empreender na sua vida. Na época ainda não era nem empreender, porque quando eu entrei, eu era funcionária dele. Eu ia entrar como funcionária dele e do sócio dele na nova empresa, né? Porque ele estava entrando de sociedade com o antigo dono. E foi tudo diferente, porque você sai do medicamento para mexer com uma estrutura metálica. E eu sou daquela que eu sou detalhista, eu preciso entender cada passo. E a gente entrou numa empresa que a gente quis mudar totalmente a estrutura dela. A Andasa era uma coisa, a gente quis transformar em outra. Organização, começo, meio e fim sobre o trabalho da produção. O sistema de vendas, a gente mudou toda a estrutura. O sistema financeiro, administrativo, a gente fez uma varredura lá, eu costumo falar. Foi tudo mudado, tudo... A gente começou a fazer tudo do nosso jeitinho. Eu comecei a implantar coisas lá que o pessoal nem imaginava que era obrigatório ter. Então eu falava, não, vamos implantar tudo que a gente puder. E aí, no decorrer do tempo, o Sérgio, que vou mandar um grande beijo para ele, que ele foi, assim, um anjo, principalmente na vida do Caio, que o Caio gosta muito dele, tem muito carinho por ele. Na nossa vida, ele chegou e falou, olha, gente, eu vou sair. E aí a gente falou, bom, e agora? O que a gente vai fazer?
Aí foi Querendo ou quando não, ele foi o precursor ali de tudo, né? O Isso. elo entre vocês, enfim, né? ele e a mulher dele, assim, fizeram parte, assim, de uma mudança radical na nossa vida. Que Né? Então, a legal. gente tem muito a agradecer. A gente tem um carinho com eles até hoje. A gente conversa com eles. São os amores. E aí, o que que a gente fez? Eu me auto-indiquei a sócia. Que legal! Eu cheguei e falei, eu vou entrar como sócia, então. Você já estava há quanto tempo na empresa? A gente já tava 1 ano e meio. Acho que era 1 ano e meio que a gente Então, você tava já lá com tinha- eles. Já tinha se adaptado, assim, na área? Já estava Já. mais familiarizada com o segmento? Sim, com Já o estava mais processo. segura também? Naquele, Eu lembro que eu dentro dos estudava, eu processos? levava os catálogos deles, eu ficava entendendo o que era um andaime tubular, o que era um andaime industrial, o que que é um fachadeiro. Porque a sua vida mudou completamente, né? Total. Assim, não tem nenhuma, acho que talvez a parte administrativa que você conseguiu conciliar, porque o segmento é completamente oposto, né? Total diferente, Não tem assim. nada que seja parecido Eu ali. perguntava muito pra ele, o pessoal, eu perguntava pra todos lá dentro. Eu falava, gente, vocês não têm que me ensinar, porque é uma coisa que eu não sei. E eu sou daquelas que, independente do ramo que eu estiver, eu preciso entender todo o processo que acontece aqui. Um exemplo, quando eu estava no hospital, eu não era só supervisora de sentar, delegar e fazer as planilhas que me pediam. Não, eu queria entender o que o auxiliar de farmácia fazia, eu queria entender o que a farmacêutica responsável do estoque fazia, o que o auxiliar de estoque... Eu precisava saber o processo de cada um. Para aí sim, sobre as estruturas administrativas que eu fazia ali dentro, eu poder chegar na chefia e falar, ó, a gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar aquilo. Então foi a mesma coisa quando eu entrei na Andasa. Eu descia na produção, eu queria entender o que o menino fazia aqui, o que o menino fazia ali. O pessoal ia fazer manutenção nas máquinas, eu queria entender o processo. Era frete, era caminhão, era o sistema de vendas, tá? Como é que você faz essa venda? Porque é daquele, se der alguma zebra, eu vou entrar no seu lugar e eu me viro e eu faço. Que legal. Você tem um perfil muito peculiar, viu, Michele? Assim, porque não é todo mundo que tem esse engajamento de querer aprender tudo, sabe? De querer estar realmente dentro da empresa, não só na parte administrativa, ou de você conduzir ali o corpo todo da empresa. Mas é muito raro as pessoas se colocarem nesses... Sabe, em todas as funções e querer meio que fazer um trainee de tudo, entender como realmente funciona a empresa. E essa sede de conhecimento que você tem, eu acho que é o que te faz ser assim, né? Não, Porque eu sou. você sempre foi assim, pelo que você tá me falando, buscando coisas novas e você não consegue, acho que, se acomodar naquilo. Eu Não. sinto que, né, pelo pouco que você já falou da sua trajetória, isso é muito legal. Não, eu sou muito pra frente, eu costumo falar, a partir da diversidade que tem, eu fico assim, não vai dar certo, eu vou fazer. Eu tenho o meu momento que eu falo, né, que eu me apeguei muito no meu momento devocional diário. Então, é o momento ali que é eu com Deus, falando dos meus problemas, se for pra chorar, eu choro, se for pra pedir, eu peço. E é aquilo que tá me fortalecendo, tendo coragem para continuar enfrentando, porque as pessoas às vezes pensam assim, ela é dona de uma empresa, imagina. Ih, tá nadando de braçada. Nossa, daí, ó, a gente trabalha para ela e ela tá nadando linda, maravilhosa. Não, o empreendedorismo é um aprendizado todos os dias. Não, Todos e os detalhe é dias. que você não pode parar nunca, né? Não. Nunca de estudar, nunca de se inteirar sobre as novas tecnologias, que não para de avançar. E ao mesmo tempo, assim, não basta só você se preocupar com a saúde da empresa. E eu digo saúde em todos os aspectos, né? Saúde financeira, saúde ali do corpo de trabalho, de todos os colaboradores, mas você tem a responsabilidade de... Poxa, você tem colaboradores que trabalham ali com você, que dependem de vocês, né? Famílias que dependem de vocês. Então, é uma pressão, querendo ou não, que só realmente quem ama muito empreender que consegue, sabe, superar as barreiras e as dificuldades, porque não é fácil empreender, tem muitos desafios, né? Não, muitos desafios. As pessoas não imaginam o seu sorriso ali no dia e você chegando em casa, o seu choro, o seu desespero, a sua preocupação, o seu pensamento assim, amanhã é um novo dia, vai ser diferente. E vamos lá. E eu sou daquela, eu enfrento, eu faço. É que nem eu costumo brincar muito com os funcionários, porque eles falam assim, você é muito brava. Aí eu falo assim, eu sou brava na hora que precisa ser brava. Mas eu não sou aquela brava que eu vou brigar com você agora, chamar sua atenção e amanhã não vou olhar na sua cara. Eu chamei sua atenção agora de alguma coisa que você sabe que você fez errado, porque eu mostro aonde está o erro. Eu não vou aquela que faz assim, ó, tem que ser assim. E a pessoa me mostra uma forma diferente que tem que ser, eu não vou ouvir, eu escuto e a gente tenta fazer daquela forma. Agora, realmente, quando está errado, eu chamo a atenção, eu mostro onde está o erro, mas passou 5 segundos, eu vou falar com você naturalmente.
Porque eu acho que a gente tem que continuar fluindo. Não dá para você virar a cara para um funcionário, virar a cara para um cliente ou para qualquer pessoa diante das adversidades. Você tem que tentar ali naquele problema achar uma solução e continuar seguindo. Tem maturidade emocional, né? Isso é muito interessante também. É legal a gente abordar isso, porque às vezes o colaborador tem até um pouco de receio de chegar e falar de uma nova... pensei numa nova maneira de fazer isso e tudo. Justamente porque tem essa barreira, né? Eu não posso chegar na dona da empresa. E se você tem esse vínculo com os seus colaboradores, nossa, isso ajuda tanto. Isso minimiza muito. E é importante que os colaboradores tenham essa ciência também de que todo mundo está aprendendo. Sim. Então, errar, falhar, é normal, né? Agora, persistir no erro, persistir na falha, você perceber que ali aquela pessoa não está colaborando, não quer realmente evoluir com a empresa, aí é diferente, né? Então, é legal. Só que esse também eu acho que é um desafio muito grande, né? Porque você... talvez, eu acredito, eu falei assim, seu conhecimento na área da farmácia foi bem diferente, né? Talvez só a parte administrativa, mas eu acho que não. Eu acho que essa parte de você lidar com pessoas também deve ter te ajudado muito. Muito, né? Lá foi assim, totalmente diferente, porque em Atibaia era pouquíssimos funcionários, que nem no UPA, quando eu administrava, era um funcionário por plantão. Tipo, era um de manhã e um à noite. Noite eu nem via direito, porque como eu ficava no horário da manhã, e quando eu entrei ali no hospital, não, foi amplo. Lógico, há pessoas e pessoas. Há pessoas fáceis de lidar, há pessoas meio termo e há pessoas difíceis. Sim. Só que eu estava até comentando com meu marido, brincando com ele, que teve um antigo funcionário que ele mandou brincando. Ainda eu falei pra ele assim, eu não sei se isso daí é bom ou é ruim pra mim. Porque ele mandou assim, que um hospital de Jundiaí tava precisando de supervisora. E ele mandou pra mim no Instagram, acho que no Facebook, falando assim, não quer voltar a ser minha chefinha? Olha uma vaga aberta. Aí eu falei pro Caio, é um sentimento assim, tipo, não, deixa, já sair disso, mas é um sentimento, cara, se uma pessoa tá me chamando pra voltar a ser chefe dela, alguma coisa tava fazendo certo. Com certeza. Errado não tava. Com certeza. Porque eu acho que talvez não seja nem... A gente tem a brincadeira de falar de chefe, né? Mas hoje a gente sabe muito bem a diferença entre o que é ser chefe e o que é ser gestor, né? O que é gerir bem uma empresa, né? O que é ser líder, vamos dizer assim. Então, eu acho que você exerceu muito bem a sua liderança para uma pessoa como essa. Pedir para você voltar, sentir sua falta na gestão, né? Estar ali na liderança significa que você realmente cumpriu o seu papel, com certeza. Eu costumo falar que acho que em todo momento da sua vida, não só no empreendedorismo, não só na vida pessoal, você nunca vai agradar todo mundo. É impossível, né? É impossível agradar a todos. Então, o que eu deixava muito claro, aonde eu estou ou onde eu estava, é que eu preciso seguir regras. Todo lugar tem regras. Então, se eu tô te cobrando, alguma coisa ali tem. Porque eu sei que se você, que nem no hospital eu costumava falar muito, se você fizer algo errado aqui, você tá mexendo com vidas. Você não tá mexendo com um bem material, é vida. E a bronca não vai só em cima de você, vai em mim, porque eu administro o que você faz. Eu supervisiono o que você faz. Então, eu deixava muito claro. Então, quando vinha até meu ouvido, o fulano de tal não gosta de você, o fulano de tal tá falando mal de você. Eu falo, gente, eu não vou agradar a todos, eu sinto muito. Eu tenho que fazer o meu papel e ter minha consciência que eu tô fazendo correto. Até porque quando você trabalha na área da saúde, né? Não tem só as pessoas que estão ali no hospital precisando de atenção e atendimento. Tem toda uma escala ali, né? Tem a família de todas essas pessoas. Cada ser humano ali é muito especial para alguém. Então, é muito complicado você realmente lidar com isso. Porque, às vezes, o ambiente hospitalar se torna muito frio, né? Sim. É meio que inevitável. E eu entendo também, porque não são todas as pessoas que a gente vai conseguir dar o mesmo resultado. É meio complicado, né? Por isso que tem que gostar mesmo dessa área, não tem jeito. Não, agora na empresa não são tantos funcionários, são poucos, mas eu lido mais com homem do que com mulher, porque eu mexo com linha de produção. E essa é uma das perguntas que eu queria te fazer, que já acelera. Já que você puxou o assunto, então, ótimo. Como que você se sente como mulher dentro desse segmento tão masculino, tão, às vezes, até machista? Pra mim é natural, eu não ligo. Pra mim não existe... Eu posso sentir. Diferença, sim. Se eles, que nem teve uma... Mas já deve ter acontecido de algum cliente... Já, muito. Não te destratar, mas às vezes não dar a mesma credibilidade...
Porque isso ainda é uma coisa que a gente vem lutando. E eu falo por ser mulher também, né? Não, sim. Até minha vendedora, às vezes, ela mostra pra gente áudios de clientes que desvaloriza total, né? desmerece ela porque quer falar com um homem. E aí ela prova por A mais B que você tá falando com uma mulher, mas eu tô entendendo o que eu tô falando. Eu tô entendendo até mais do que você tá me pedindo. Eu costumo falar assim que... É desgastante, né? É. Eu costumo falar que a Neia, ela é uma vendedora. Eu falo assim, Neia, você é muito boazinha. Eu falei, eu acho que assim, o ramo de vendedora, eu não sei se é pra mim. Se eu precisar vender, eu vou vender. Comercial. E eu vou te conquistar do meu jeito. Mas assim, não é o que eu gosto. Essa área comercial de lidar com clientes. Porque você tem que ter... Jogo de cintura. Jogo de cintura e sangue frio, muitas vezes. Tem. Porque eles chegam a humilhar. Tem uns que chegam a humilhar. É. E eu fico com dó dela. E ela tá ali sorrindo, ela não tem problema, Michele, pode deixar. Eu acho que assim, pra você lidar com a área comercial, na verdade, qualquer área que você tenha que lidar diretamente com pessoas bem distintas o tempo todo, né? Você tem que saber muito bem quem você é. Uhum. Acho que fica mais fácil. Quando você sabe quem você é, aí você entende que às vezes aquela pessoa tá sendo rude com você de forma desnecessária e isso diz mais a respeito dela do que sobre você. Sim. Então, quando você entende isso, eu acho que fica mais fácil de lidar com as pessoas, de até você acalmar a pessoa. Porque às vezes ela tá num dia tão estressante, não justifica, né? A gente simplesmente sair por aí maltratando as pessoas. Mas é inevitável. Uma hora ou outra isso vai acontecer. Comigo já aconteceu, com você já deve ter acontecido, sabe? Tipo, é inevitável. É normal. Né? Lidar com pessoas é um desafio muito grande. E aí é um ambiente muito masculinizado. Sim. Não tem jeito, né? Quando a gente fala em construção civil, a primeira coisa que vem na cabeça é essa área muito masculina é muito mesmo. masculina. Não tem jeito. Mas lá eu me dou bem com todos os meninos. Eu brinco, eu descontraio com eles. Que nem teve uma época que a gente tava com funcionário de férias, funcionário afastado. E chegou uma remessa muito grande de um fornecedor. Eu não tô nem aí. Eu pego a luva e olha que é estrutura metálica. Pego a luva, arregaço, boto a luva e vou. Aí os meninos, não, Michele, que nada. Dá a ideia do caminhão, vamos fazendo junto, vamos colocando Vambora, aqui. vamos fazer acontecer. Falei, vou até filmar, que tá todo mundo trabalhando junto. E todo mundo trabalhando, fazendo. Eu Que não legal. ligo. Não ligo. Eu falo, assim, lógico, eu não vou mexer numa prensa, não vou Sim. mexer em máquinas que eu não tenho conhecimento. Eu posso entender o que aquela máquina faz. Mas eu colocar Uhum. a mão na massa, não. Mas não que não seja necessário uma hora. Se for, eu vou lá. Se acontecer qualquer coisa assim, Michele, não tem. Ah, então me mostra, como é que faz? Ah, eu faço. E nem a gente tava brincando uma vez da empilhadeira, porque a empilhadeira tem pessoas responsáveis que podem mexer. Sim. É, Tem carta e tudo mais, às né? vezes a pessoa fala, mas eu sei. Não, você não pode. E teve um dia que... O Gustavo dirigiu uma empilhadeira, é isso? Ah, também? Muito. Que chique, hein? Era meu sonho quando eu ia no mercado, via aquele povo fazendo assim. Falei, nossa, gente, que legal fazer assim, ó. Manobrar. Manobrar com os negócios. Aí cai tudo, né? Igual aqueles memes que eu vi na Que internet. você vê que despenga Nossa, tudo. eu acho que eu seria uma pessoa. Do jeito que eu sou desastrada, nossa, o dono me mandaria no dia seguinte embora por justa causa. Que é, ainda mais Que lá que pecado, pega que uns horror. dela de uns pesos. Eu imagino. E eu falei assim, não, me ensina a dirigir isso daí. Eu vou aprender a dirigir isso daí e eu carrego no dia que não tiver ninguém. Né, já tô até imaginando com o óculos, assim, o capacetinho. Tem que ter os EPIs em dia. Sim, todos os EPIs. Não é? Ou, às vezes eu brigo com eles. Tem que falar, cadê o capacete? Cadê o óculos? Tem que pôr, gente, imagina. Aí eles já vêm, tô colocando, chefinha, tô colocando. Eles colocam na cabeça assim. Mas Protetor auricular, tudo isso. a gente sempre tá junto lá. Os meninos eu tenho o meu encarregado. Eu costumo falar que a minha equipe, elas são, os que permanecem com a gente até hoje, são das antigas. Desde quando a gente entrou na Andasa. Eu falo que eles são o nosso braço direito. Falo, a gente tem um legal, né? carinho Uma por família. eles. Acaba se tornando uma família, né? Fora do comum, lógico, tá entrando os novos, a gente conhece pessoas novas. E eu tenho muito aquilo, pessoas vêm e vão. Aí tem aquela Ciclos, frase né? que eu escutei uma vez falar assim, Michele, ninguém é insubstituível. Aí eu falei, não é insubstituível, concordo, porque você vai ensinar, a pessoa vai fazer aquele papel. Mas tem aqueles que marcam, tem aqueles que vão e fica aquele assim, vou sentir sua falta. Mas a gente deixa aí. Mas eu falo que os que estão lá até hoje, a vendedora, a responsável do financeiro, o nosso encarregado, os meninos da produção, são muito parceiros. E eles me escutam, o gostoso é isso. Eles não têm aquela diferença de tipo assim, porque você é mulher,
mais nova do que eu, não vou te escutar, porque eu tenho funcionário com 50 anos, 70 anos. Tem essa também, né? Tem. Essa diferença de gerações e tudo mais, né? Aí tem aqueles que faz birra, aí eu já falo um monte de coisa pra eles, aí daqui a pouco eles... Por isso que eu falo, é uma família mesmo, porque no final das contas, né? A gente se dá tudo bem. Lógico, tem aqueles dias que vai chateado, que eu chamei a atenção, Mas faz parte. Faz parte. Faz parte do processo. Eu acho que é normal. E aí, hoje, quais são, assim, os diferenciais de vocês? Quais são os produtos que a Andasa fabrica? A Andasa, ela fabrica toda a linha de andaimes mais utilizados pela área da construção. Andaimes tubulares, andaimes industriais, fachadeiros. A gente vende o tubo roll, que é o tubo que faz essas estruturas metálicas que você vê muito em obra, que é tudo direcionado, são vários tubos e você vai direcionando até que você monta uma torre inteira. A gente tem até imagens, se a gente conseguir colocar nas redes sociais, para o pessoal entender. Porque você fala esses tipos todos de andaime, eu não consigo, eu imagino um só. Eu não consigo imaginar várias estruturas diferentes, como vocês fazem, é muito legal. É tudo para facilitar a vida do construtor, do locador, que nem essa imagem, ela é o tubo roll, né? Uhum. Então, lógico, a empresa que precisa adquirir esse tubo, ela precisa de um engenheiro responsável lá dentro, que ele vai poder direcionar a gente do que ele precisa. A quantidade que ele precisa sobre a determinada obra, porque é o que a gente fala, a gente não faz projeto, a gente vende o produto. Legal. O que a gente faz durante a venda é direcionar o que vai ser melhor para aquela obra para aqueles que não sabem o que adquirir. Agora, aqueles que já vêm, olha, eu preciso disso, a gente vai seguir o que ele está pedindo. Então, que nem o tubo roll, que é o mais complicado que eu falei, são vários tipos, são várias medidas. São tubos desde meio metro até 6 metros. Caramba, é uma variedade muito grande, né? É uma variedade muito grande, porque como eles, dependendo da estrutura que eles estão montando, são vários, são direcionados, aí eles são interligados com abraçadeiras fixas e abraçadeiras giratórias, aqueles que eles conseguem mudar a direção. Às vezes a obra vai ter um determinado tempo, ela tem que ter numa direção, num outro tempo ela tem que fazer outra direção. Sim. E aí a gente trabalha também com a outra linha. A linha mais conhecida é o andaime tubular. Né? Que é aquele que a gente trabalha com 3 medidas, vai muito de acordo com a medição da obra. Aqui no site de vocês. Esse andaime tubular é o segundo, né? Uhum. Então, ele não é só o andaime, lógico, tem os acessórios que vão compor ali aquela torre para atender. Bem seguro, né? Bem seguro. A gente costuma até indicar, né, durante a venda, o nosso diferencial da Andasa é o atendimento. Ah, mas porque a sua vendedora é simpática? Não, porque ela vai saber direcionar você do que você precisa. Qual que é a real necessidade, né? Porque a gente atende locador, construtor, engenheiro civil, desde um dono de casa. Fala assim, eu quero aqui ter na minha casa um andaime porque eu mexo com a estrutura toda hora, eu faço pintura. Só que ele não faz a menor ideia do que ele precisa, as medidas que ele precisa e os acessórios obrigatórios pela norma que você precisa ter para montar aquela torre, né? Também. Tanto que a gente atendeu um cliente esses dias, que é até legal ressaltar, até para o pessoal que fica em dúvida. A gente também vende um andaime fachadeiro, né? Que é esse terceiro. E ele é uma estrutura que vai revestir todo o prédio, o que você for fazer. Uhum. Só que não é simplesmente você pegar algumas peças e montar. Você precisa da diagonal que vai sustentar, que não vai deixar daquele molejo, as chapas de rodapé que vai proteger o seu funcionário, porque ele vai estar em uma determinada altura. E a gente estava conversando com esse cliente, a gente fez a venda para ele do que ele pediu. A pessoa ligou, porque o que a gente lida muito? O engenheiro pede uma coisa, mas quem faz a compra é uma pessoa que não entende nada. Ela só está fazendo a compra. E aí a pessoa fala, eu quero isso, isso, isso e isso. Que foi o que, teoricamente, a pessoa responsável pediu para ela comprar. Muitas vezes eles fazem ainda até o contrário. Ele chega assim e fala, olha, eu preciso de uma torre de fachadeiro por uma determinada medição. Tantos 5 metros de altura, por tantos metros de largura. E aí, o que a vendedora vai fazer? Olha, dentro dessa metragem que você está me passando, você vai precisar de tantas peças do andaime fachadeiro, tantas diagonais para travar, tantas chapas de rodapé para proteger o funcionário. A pessoa vira e fala, tá bom. Ou seja, você está me atendendo na metragem que o meu engenheiro me pediu. E a gente vendeu. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Entregou no prazo. A pessoa ligou para a vendedora e falou, será que você pode me explicar o que é isso aqui que você mandou? Porque eu te pedi tantos metros, por que você me mandou tantas peças?
Porque o fachadeiro, ele é o andaime fachadeiro com escada e o andaime fachadeiro sem escada. Tá. Aonde os com escada vai direcionar o trajeto do funcionário subindo e descendo. E os outros é só para sustentar a torre. Então, ele não precisa da escada em tudo quanto é lado, até porque encarece mais. E tem as barras de ligação, que são essas que faz em X do lado. Que dá mais sustentação Que dá mais mesmo. sustentação. Tem os guarda-corpo frontal, guarda-corpo lateral. É, assim, uma junção para proteger a sua torre e proteger principalmente o funcionário que está ali Sim. fazendo a obra. É porque, querendo ou não, é uma situação vulnerável, né? Sim. Que a pessoa está em vulnerabilidade ali só pela necessidade de, às vezes, subir, descer, precisar fazer isso. Isso. Enfim, realmente tem que ser muito seguro mesmo. Tanto que essa imagem que mostra é o nosso encarregado. Ele testa todo o andaime antes de sair para o cliente. Que legal. Para ver tem se teste ele de qualidade ainda. tem o teste de qualidade que a gente faz para quando chegar para o cliente atender tudo que ele precisa. Vocês montam todo o andaime na estrutura de vocês para ver se tá tudo certinho e depois vocês desmontam e mandam pro cliente? Isso, eles são todos testados, principalmente o fachadeiro, porque o andaime Que industrial fantástico e isso. o tubular, eles são os andaimes mais simples, mais práticos para se montar. O fachadeiro não. Então tem todo o teste. Qual é o tempo para montar? Só para, assim, eu sou bem leiga no assunto, né? Quanto tempo demora para montar um andaime desse porte, mais ou menos? Então, isso daí vai muito da metragem. Vai Tá. muito de acordo com a metragem. Vamos dizer, essa estrutura que você tá vendo ele em cima, Na se eu não me foto. engano, era 3 metros de largura para 4 metros de altura. Porque cada painel, ele tem 2 de altura por 1,20 de largura. Uhum. Então, para montar essa estrutura, vamos dizer que ele levou uns 20, 30 minutos com uma pessoa só ajudando ele. Ô, louco, tão rápido assim? Se você tem a pessoa que entende o que está fazendo, onde está montando, aonde as peças para encaixar, de 20 a 30 minutos Gente! facinho ele monta. E aí, se você pega uma pessoa mais experiente ainda, é muito mais rápido. Ainda mais porque ele vai ter toda a turma ali montando, todos os funcionários. Mas ele costuma fazer, se a plataforma, que é a principal ali, não está encaixando, ele vai ver o que está acontecendo, para realmente chegar no cliente e atender Perfeito. aquilo que ele quer. Muito legal. E aí, Muito nesse interessante. caso desse cliente, o engenheiro, o que ele fez? Da primeira vez que ele fez, ele alugou. E aí, o aluguel, você pede. Eles te mandam o que você está pedindo. Se você não pediu Eles nem se diagonal... preocupam, E É. aí, o rapaz mandou uma foto para minha vendedora e falou, que nem aquelas peças ali que você mandou, nem sei para que serve. Querida, tudo bom? Tudo bem, lindo. Aí ela falou, olha, vou te falar. Aí é como se ela brinca assim, eu falo desenho por telefone pra pessoa, porque a pessoa precisa entender por telefone. Ela manda foto, ela faz desenho até na caneta pra tentar ser mais claro e objetivo. Sim. Você vai usar aqui, que você vai usar ali, que você vai prender aqui. Ah, agora eu entendi. Isso daí que você tá me mandando é o que eu prendia com corda. Então, é engraçado, gente, mas acontece. Acontece. Ela falou, Quem não. muda agora? Eu senti um frio na espinha, só de imaginar. Meu Deus, olha, ó, Deus me livre. Eu acho que é porque eu tenho medo de altura, né? Então, só de imaginar a sensação, assim, Deus me perdoe, imagina. Tem. Isso daí é um Concorda, dos minha mínimos. filha, que perigo. Um dos mínimos. Que nem quando a pessoa vai comprar um andaime tubular. O andaime tubular é o andaime mais conhecido aí para todo mundo. A gente trabalha com as 3 medidas principais que se usa numa obra. É 1 por 1, é sempre 1 de altura, né? Tá. Então é 1 por 1, 1 por 1,5, 1 por 2. Aí vai de acordo com a obra. Tem algumas obras que você tem que misturar. 1 por 1 com 1 por 1,5. Então se diz a torre mista, né? Tá. E aí na hora que você liga e pede direcionamento para a vendedora vai falar para você. Tá, nessa obra, qual andaime você precisa? Ah, o de 1 por 1. Tá, quantos metros? Ah, eu preciso de 5 metros de altura. Então, ela vai fazer a conta. Cada altura é 2 peças. 1 metro, 2 peças. 2 metros, 4 peças. E assim vai subindo. A partir do 3º metro, é obrigatório, pela norma, ter a diagonal. Porque a diagonal, ela faz o travamento da torre. Para não ficar com Aquele balangandã Balango. todo, né? Aí tem as barras de ligação, que você trava lá embaixo. Ajuda mais ainda a ficar... A sustentar. Aí trabalha-se ou com a base ajustável, que é uma base que você prende nos pés do andaime, onde você consegue até aumentar um pouquinho o andaime, porque ela é com rosca. Tá. Ou o rodízio, que você Ou consegue... até nivelar no chão, né? Isso. Porque não é sempre... A gente tá falando de Brasil, né? Né, gente?
Vamos combinar. Aqui, os padrões, eles são, Sim. né? Tipo, cada um por si. A gente costuma falar, o nível tem que estar Dependendo nivelado. da obra, né, que você vai fazer. Ah, mas é cada coisa O chão que você tá pega. assim, aí é cimento, aquele cimento que tá quebrado, e aquela loucura Tem obra toda. que você chega, tá a torre lá de 5 metros montada em cima de 2 tábuas. Vai na fé. Ali é a proteção Segura divina. na mão de Deus e vai, É a proteção né? divina. Nossa, que desafio. Meu Deus do céu, nessa hora eu sei que eu tô na área certa. Você deve... Meu Deus, que desespero. Então, ela sempre tenta direcionar durante a venda isso, né? Ó, você precisa para sua torre isso, o guarda-corpo, que é o que você vai montar na torre, a escada de acesso, porque tem escada de 1 metro e tem a escada de 2 metros. Então, ela faz a conta certinha de quantas escadas. Aí, não, eu não quero escada. Não, deixa eles subirem. Porque antigamente tem um nome que eu não lembro pronunciar. Que é quando você sobe, alguma coisa, não sei o que, macaco. Trepa que nem macaco. Ou seja, você vai subindo e pulando. Homem-Aranha, pronto. Mais ou menos isso. O pessoal não... Não tem essa preocupação com escada. Se vira aí, escala o negócio e sobe. É minha torre de 5 metros, mas não precisa de plataforma, não. Vou jogar madeira lá, eles sobem na madeira. Ixi, a gente escuta cada coisa bizarra. Esse que é o problema. Isso aí é muito cultural também, né? É muito cultural, porque você percebe que quando você vai comparar o segmento da construção em outros países e aqui no Brasil, você vê uma diferença muito grande dessa preocupação com o colaborador. Não é, querido, não é um gasto, é um investimento. Porque se acontece um acidente com um colaborador, a dor de cabeça é tão grande, né? E às vezes, só porque age assim, sempre fiz assim, nunca deu errado, né? Continua fazendo, até acontecer algum problema. E já deve ter acontecido muito isso com vocês, eu acredito, né? De ligar, falar, eu quero tal andaime. Aí você, sua equipe de vendas, fala, não, você precisa então desse, com esse equipamento. Não, então não precisa, obrigado. Já deve ter acontecido, né? Sim. Assim, pela necessidade, tipo, não, você tá querendo me empurrar, coisa a mais do que eu preciso. Sim, já ouvi várias vezes. Não é? Falarem Não tem, isso pra ela. Tô falando que é cultural, as pessoas não tão, e não é, gente, é segurança. Não tem a ver com empurrar coisa que você não precisa, não é? Sim. Tanto que o que a gente focou agora, a gente começou a montar vídeos mostrando como se monta uma torre. Ai, que legal. Na nossa página do YouTube, Isso a gente esclarece coloca... muita coisa, sim, né? No Instagram, a gente coloca lá, montando desde o comecinho, que é o nivelar o chão, que nem você tava falando, o que você vai usar, até o topo com o guarda-corpo. A gente vai mostrando ali. Acaba sendo meio que um mini treinamento para quem não entende nada de como monta uma torre do andaime tubular, que é o principal aí mais procurado. Um tutorial. Isso. Né? É um tutorial. De como montar um andaime. É isso mesmo. Digita no Google. A gente viu lá. muita necessidade disso, porque as pessoas, elas realmente não sabem. A direção, às vezes, do pé, a pessoa não entende. Já teve casos de clientes que falou, você me vendeu um andaime, mas o seu pé não tá encaixando. Mas não é possível. Ele tem que encaixar. Manda um vídeo pra mim de como você tá montando isso. Aí pronto. Totalmente diferente. Você fala, não, você tá errado. Porque a pessoa monta a torre assim. São 2 peças assim. Uhum. E a pessoa quer montar, mas não. Você tem que montar uma assim, uma assim. Assim. Aí você tem que falar, você tá vendo? Se você mudar a direção, sua torre vai ficar perfeita. Tá. Ai, desculpa, não sabia. Não, sem problema. Precisar, liga aqui que a gente dá toda a direção. Não, mas muito legal vocês terem essa iniciativa de gravar esses vídeos e esses tutoriais, porque, querendo ou não, isso acaba até auxiliando na dúvida mesmo, ou até vamos pegar uma palavra aqui, na ignorância da pessoa, às vezes não saber que aquilo é necessário. Sim. Entendeu? Então, você acaba levando conhecimento mesmo para quem precisa do produto de vocês, mas não entende a real necessidade dele. Porque isso deve acontecer demais também, né? Do cliente ligar e falar, eu quero tal coisa. Mas aí, é o que você falou. Mas quantos metros? O que realmente você precisa? Qual é o tipo de obra que você vai fazer? Enfim, tudo isso é o tipo de pergunta que é tipo uma consultoria, né? Sim. Porque às vezes o cliente acha que precisa de A e, na verdade, ele tá precisando de B. Sim, é né? totalmente diferente. Às vezes, no conversar com a vendedora, ela te fala, olha, mas para sua necessidade não precisa tudo isso. Leva isso aqui que vai te atender. E ao contrário também, né? Não, isso aqui só pra você não serve, você precisa de mais. Sim, ela direciona ali em tudo. Eu acho assim, ela é muito detalhista no cliente. Tem cliente que eu chego lá, eu chego 1 hora, ela tá no telefone com o cliente. Eu passo 40 minutos, eu volto, ela tá com o mesmo cliente. Tá.
Isso é fantástico. Por isso que o atendimento de vocês é diferenciado, né? Isso, a gente preza desde o pré-atendimento, que nem eu falei na reportagem, e torna a repetir. Eu tenho muito prazer em repetir sobre isso, que a nossa qualidade principal é no pré, no durante e no pós. A gente quer saber, chegou para você? Era o que você precisava? Era o que você atendia? Como algumas vezes deu problema na transportadora, não, vamos tentar entender o que aconteceu na transportadora. Porque como a gente atende o Brasil todo, nível nacional a gente está atendendo, tem estados que a gente não consegue levar. A gente costuma trabalhar com frete da nossa parte, que é região de São Paulo, que está mais perto da gente. Outros, aí infelizmente a gente tem que trabalhar com transportadora. E tem aquelas transportadoras de confiança, que a gente já trabalha há muito tempo, e aí a gente pega 3 valores, passa para o cliente, é ele que bate o martelo. Ou muitas vezes ele não, eu tenho uma transportadora da minha confiança. Maravilha, só fala pra gente que a gente vai seguir. A responsabilidade também é sua. Mas já teve, eu costumo falar que a responsabilidade é total do cliente e da transportadora assim que o meu produto sai da empresa. Porque o que eu costumo fazer é filmado e tirado foto o momento inteiro da montagem do seu volume. Vamos dizer, você comprou uma torre de 5 metros. Eu vou te mandar fotos e vídeos de eu montando, comprovando que eu tô te mandando. 50 metros, 50 metros? 5 metros de 5 altura. metros. Tanto com os acessórios, tanto com os andaimes. A gente embala, a gente gosta que o produto chegue da mesma forma que saiu. Então, a gente manda em pallets, embalado, fechado, travado, identificado. Por quê? Já houve casos de cliente que ligou, olha, sua transportadora, porque aí a transportadora se transforma da gente, do nada pro cliente. A sua transportadora me mandou... Ah, que lindinho. Olha gente. que querido, gente. Eu não aguento. Por isso que eu amo trabalhar nessa produtora. Você entende? Muito lindo. Carinho. Obrigada, Louquinha. Fala assim, ó, tem Muito obrigada. Um cafezinho. Um cafezinho, até bolachinha. Ai, gente. É pra alegrar. Café, né? Quem não gosta de café, eu gente? costumo me manter à base de café, tá, gente? Porque Muito a pessoa bom. bebe café o dia inteiro. Ah, eu também. E eu bebi só hoje antes de vir pra cá. Então, já tá na hora de um cafezinho mesmo. Você adivinhou meu pensamento, Lucas? Muito obrigada. Muito obrigada. Mas, enfim. E aí, esse é o conjunto de responsabilidade que vocês acabam assumindo até a hora de você entregar ali pra transportadora. A partir do momento que você confirmou que tudo tá bonitinho, embaladinho, perfeito... Acho que dificilmente acontece algum problema, já que vocês trabalham com transportadoras de confiança, né? Mas já deve ter acontecido. Sim, com certeza, já. Porque um problema que a gente enfrenta com o transportador é assim, você entrega para ela no volume. Você entrega embalado, bonitinho. Como às vezes eles têm muitas entregas para outros lugares dentro da mesma região da entrega, eles desembalam. A gente já teve problema de transportadora que desembalou. Aí o cliente liga, ele não quer saber assim, a transportadora tá errada. Não, olha, você me mandou a entrega faltando um andaime. Não, peraí. Porque o que a gente faz? Tem a primeira separação do pedido, depois desce eu ou a responsável do financeiro para fazer a segunda conferência, e depois tem a terceira desculpa. Imagina. Tem a terceira conferência durante a montagem do volume. Entendi. Então, assim, eu te garanto que aquilo ali foi conferido 3 vezes. Aí você vai investigar o que aconteceu. Aí você descobre que a transportadora desfez o volume, ou seja, ele levou as peças soltas para o cliente. E aí numa dessas se perdeu a uma. Aí, graças a Deus, a gente entrou em contato com o motorista tá aqui dentro do caminhão. Ah, que alívio. Aí eu falei, então, meu lindo, a sua responsabilidade, volta lá no cliente e entrega a peça que é dele. Mas imagina o conflito que isso gera, né? Acaba sendo desgastante, porque você tem certeza daquilo que você fez, né? O cliente também não tem culpa de te cobrar daquilo que ele não recebeu. Até encontrar o erro, né? Onde está o erro do negócio, acaba sendo desgastante. E assim, eu acho que vocês acabam conquistando mais o cliente nesse pós-atendimento mesmo. É na hora que acontece um BO e um problema, que mesmo que vocês não tenham responsabilidade, você tá ali inteiramente disponível para ajudar a solucionar aquele problema. Eu acho que esse é onde vocês conseguem fidelizar mesmo, porque eu falo como cliente de diversas outras áreas e diversas outras necessidades, né? Quando aparece uma situação negativa e eu procuro a empresa para falar que eu não estou satisfeita com algo que eu recebi, ou que deixei de receber, ou que não foi legal, não atingiu uma expectativa, o que a gente espera, pelo menos? Um grau de empatia,
né? Pelo menos uma disponibilidade ali da empresa em solucionar aquele problema ou tentar ajudar a entender o que aconteceu, se mostrar disponível, porque na hora que você vende um produto, existe uma troca, né? É sua necessidade vender e é a necessidade do cliente comprar. Sim. Mas e aí? E na hora que acontece algo que foge ali dos parâmetros normais da venda? Aí é onde realmente a gente entende que, poxa, eu posso contar com essa empresa, porque mesmo não sendo responsabilidade deles, eles me ajudaram a resolver, né? A gente quer que ele saia satisfeito, assim, em voltar e querer comprar com a gente. E a gente sente muito isso. Muitos clientes que voltam e falam assim, olha, eu comprei uma torre com você, mas agora eu vou precisar de mais uma torre. Eu costumo falar que a Andasa, ela não é uma fábrica de estruturas metálicas só para um construtor, para um locador. Uma empresa grande. Não, a gente atende... Se você Qualquer cliente quiser na sua casa, liga lá que a gente vai te dar toda a atenção da torre que você vai ter para você poder trabalhar em alturas ou você ter para alguma obra que você vai fazer pro pessoal que está indo. Isso daí a gente não tem problema nenhum. Que nem agora a gente está focando muito, atendendo bastante novos locadores, porque vem crescendo muito, né? A parte de locadores de estruturas metálicas e outras ferramentas. E a gente tem casos que a gente pega que a pessoa fala assim, eu não faço a menor ideia para me montar uma locadora que eu preciso sobre os seus produtos. Você me ajuda? Aí a gente vai e ajuda. Olha, a gente quer entender a sua região. Lá na sua região, qual que é o andaime? Qual que é o fachadeiro? Qual que é a escora metálica? O que o pessoal mais procura lá? Qual que é a maior necessidade, Qual que é a maior né? necessidade? Aí aí a gente fala, olha, dentre todos que a gente atende, da sua região, por exemplo, é mais o andaime tubular de 1,5 m. O andaime tubular de 1 já não sai muito. Que nem na região de Atibaia, a gente costuma falar, a gente já teve caso de locadores novos que chegou na gente e falou assim, eu quero mudar totalmente a estrutura de Atibaia, eu quero ser um locador de fachadeiro. Eu vou alugar fachadeira porque ninguém tem fachadeira aqui. Tá. Depois, na realidade, ele viu que não era assim, porque ninguém procura fachadeira em Atibaia. Então não é uma necessidade. Então, pra que você vai ter, né? Muitas pessoas preferem alugar o fachadeiro do que comprar. Lógico, é um custo-benefício mais alto? É. Só que aí vai de região para região, como eu falei. Aí ele mudou totalmente o pedido dele. O segmento. Ele falou assim, não, vamos focar na escória metálica e nos painéis de andaime. Aí a gente fala, então compra tanto agora para você ver... E depois, fazer um estudo de mercado também, você vê como vai ser a sua clientela e a sua procura. Porque às vezes você compra tanto andaime de 1 metro e a sua procura não é essa, vai ficar com o negócio parado. Exatamente. Então Aí vamos é um gasto focar. desnecessário, né? Enfim. E, assim, diante de todo esse cenário, quais são os maiores desafios que você considera, assim, que vocês já passaram ou que vocês ainda passam dentro da área mesmo, que vocês atuam, ou até mesmo dentro do mercado num contexto geral? Eu vou falar duas coisas que acabam virando a mesma. A concorrência desleal, porque existe muitos fabricantes do mesmo segmento que a gente, maravilhosos, que eu chego até determinados produtos que eu não tenho, eu indico, a gente indica lá, a gente não tem problema com isso. Se eu não tenho o produto e eu sei que tem uma pessoa que tem qualidade, eu vou indicar, para mim não tem problema nenhum. Só que o problema que acontece é assim, eu atendo as normas, eu tô te vendendo um produto de qualidade, eu tenho uma equipe treinada para produzir um produto de qualidade e isso tem um preço. E eu preciso seguir esse preço. Aí o que acontece? Ah, mas você tá me vendendo isso a 100? Eu vou ali no Zequinha que tá me vendendo a 50. Você vai procurar saber? O Zequinha tem uma serralharia no fundo de quintal, usa qualquer tipo de tubo, não usa os tubos que são determinados. E pra pessoa assim, tanto faz, tá atendendo o que eu quero. Então a gente sentiu que isso vem crescendo muito. E aí o nosso foco é continuar falando, olha, mas o meu tem qualidade, o meu eu tô te garantindo que você tá comprando um produto de qualidade. Infelizmente, eu acho que faz parte muito aí do setor da construção mesmo, né? Se você for analisar, porque isso acontece até com a mão de obra, né? Da construção civil mesmo, né? Tem muito disso. Você vai fazer a cotação com uma empresa, uma construtora, ou alguém que tenha um corpo técnico ali bacana para te auxiliar, vai ficar um valor X.
Mas aí você lembra que você tem o Zequinha, que é o pedreiro que fez o serviço pra minha tia-avó lá em Mirassol, sabe assim? Aí você chama a pessoa e, gente, não vai ser igual, né? Não é assim que funciona. Eu acho que é muito cultural mesmo, porque aqui o brasileiro ele tem muita dificuldade de entender que o que ele tá fazendo é um investimento e não é um gasto. Não tá saindo do bolso dele um valor assim exacerbado. Não, é um investimento. Eu estou investindo na segurança, eu estou investindo em uma empresa idônea, estou investindo em algo que vai me dar um respaldo se eu precisar. Diferente de você fechar por um preço mais... É aquele famoso, né? O barato sai caro. Pronto. Isso eu acho que funciona para tudo, né? A gente costuma atender bastante empresa que quer comprar uma torre só para fazer a manutenção. Empresas de grande porte. A gente já atendeu a JBS, a gente já foi um grande fornecedor da Dicico. Legal. E entre outros, assim, que procura a gente falando, olha, eu preciso fazer a manutenção da minha empresa e eu preciso disso daqui. Só que eles têm um engenheiro, um responsável da segurança do trabalho. Eu falo assim, é o mais chato, mas o mais certinho. Que ele fala assim, eu não vou pagar pro Zequinha, porque eu preciso de alguma coisa que vai garantir ali e não vai me dar dor de cabeça lá na frente. Exatamente. Então, assim, a gente é fala... a prevenção, né? É o que mais cobra, mas é o que mais segue certo. Então, a gente adora atender. A gente atende todos de igual para igual. Mas a gente vê a diferença e a importância de cada um. O que ele está se preocupando e o que ele não está se preocupando. Aí a gente costuma ficar... Por isso que eu falei que é duas coisas em uma. É você lidar com o ser humano e com o mercado desleal. Isso daí é uma coisa que é bem desafiador para a gente há muito tempo. Acho que para todo mundo aí que trabalha. E o que você considera, Michele, assim, como que você vê esse novo mercado que está vindo agora, dessa nova geração, que é essa geração que é bem antenada na internet, que não quer literalmente colocar a mão na massa, né? Que entra naquela vaga e um mês depois não quer mais. Isso acontece muito, eu acho que a falta de mão de obra qualificada e pessoas que realmente queiram trabalhar é uma dor de todos os empreendedores que sentam aqui. É inacreditável. A gente costuma brincar, né? A nova geração Nutella. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É difícil. A gente até tá falando bastante disso, porque esse ano a gente entrou com novas contratações e é muito desafiador. Porque é gente que manda currículo e não responde mensagem. Aí eu costumo brincar, né? Porque eu gosto muito de rede social e eu posto no meu TikTok, eu brinco, eu sou bagunceira, eu não ligo. E eu comecei a compartilhar com as pessoas a dificuldade da contratação hoje em dia. Sim. E o número de pessoas que retornam com o mesmo pensamento que eu é enorme. Tá vendo? Que eu falo assim, gente, se você não quer um emprego e você viu a vaga, mas você não quer, por que você manda currículo? Se você não vai me responder. Se você não quer trabalhar nesse regime proposto, né? Tanto que eu costumo colocar, assim, as referências do que você vai fazer. Eu falo assim, eu já sou bem direta. Ó, o serviço é esse, o serviço é pesado, você vai mexer com metal, você vai mexer com peso, o valor do salário é esse. Eu coloco tudo. Antigamente, as pessoas não gostavam de colocar salário. Sim. Mas eu falei, gente, eu vou colocar. Porque muitas vezes eu percebi que você chamava a pessoa para entrevista... Ah, mas esse valor é muito pouco que você paga. Então tá, se você tá mandando currículo, você já tá sabendo o valor que eu tô te pagando. Exatamente. Eu tô seguindo o piso, você eu não tô te pagando a meta. Desde o início, né? Total. Eu botei essa meta com a minha responsável que faz as entrevistas, admissões. Falei, vamos ser bem direta. E mesmo você sendo direta... Tem uma grande dificuldade, Tem, dificuldade demais. Isso realmente é uma dor de muitos empreendedores, assim. A gente às vezes fica até chocado com alguns exemplos que às vezes um ou outro traz, né? Assim, às vezes até a mãe do menino, do jovem, participar da entrevista e responder pela pessoa. Mas você sabe que eu costumo brincar? Eu falei assim, eu tava até falando com a minha responsável ontem, eu falei, sabe o que eu acho? Esse pessoal que manda currículo deve ser a esposa, a mãe ou um parente mandando. Tipo, esse menino precisa trabalhar, essa menina precisa trabalhar. E aí, quando você manda mensagem pra ele, eu tenho certeza que ele fala, a mãe fala, e aí, a empresa te chamou? Ninguém me mandou mensagem. Ah, né? Não dão a mínima, mãe. A gente manda currículo, ninguém tá nem aí pra gente. Eu falei, porque não é possível. Tem vezes que a gente manda mensagem pra 10. 2 respondem. Dos 2, 1 aparece na entrevista. E outra coisa que eu tô vendo também, que agora deu uma invertida,
justamente por falta de mão de obra qualificada de pessoas mais jovens, as pessoas 50 a mais estão sendo extremamente requisitadas. É claro que são pessoas já experientes de mercado, que já têm uma certa referência, né? Assim, experiência de idade e tudo. Mas elas estão sendo requisitadas. Ligam pro meu padrasto, sabe assim? E ele já tem 62 anos para 63. E ele é técnico de máquinas pesadas e tudo mais. Então, liga para ele pedindo, pelo amor de Deus, para ele dar uma força. E ele já é aposentado. Então, assim, olha que mudança de gerações agora e como que as coisas estão meio perdidas, né, assim, nesse sentido. Mas é que nem a gente costuma brincar, né? O meu motorista, ele tem 73 anos. Ele dá de 1.000 a 0. Tá vendo? Eu costumo falar, eu dou bronca nele, eu chamo a atenção dele, eu brinco com ele, porque ele é crianção às vezes. Mas eu falo, gente, ele não tem medo pra nada. Teve uma época quando a gente mudou pra esse novo galpão que a gente tava, o pessoal tudo se ajuda. E tinha uns pneus que jogaram no terreno. E a gente falou, não, vamos pegar esses pneus, tirar daqui, porque pode ficar água parada. E a gente deu muita risada. Porque tinha uns que ficava só de braço cruzado, olhando. E eu tô... E ele não, tem alguém fazendo, então não vou me movimentar. Ele pegou, desceu o barranco, perdeu na corda, puxa aí. Ele não tem medo de trabalhar. E você pega um novinho, ah, não, mas eu não sou pago pra isso. Ah, não, mas eu não vou fazer aquilo. O que mais a gente vê. Realmente é um desafio, né? É um bem desafio desafiador. muito grande. Tanto que hoje em dia a gente tá partindo muito, né, as pessoas pra robotização, né? A gente tá pesquisando, a gente quer ver se a gente implanta, a gente viu a necessidade. Hoje em dia a tecnologia, ela tá ajudando muito, ela veio muito para ajudar. Tem pessoas que, lógico, usam para maldade aí. Mas sempre vai ter, né? Isso aí, infelizmente, faz parte da escola do ser humano. Não tem jeito. E isso é uma outra pergunta que eu queria te fazer, assim, como que você encara a tecnologia dentro do seu segmento? Com a inteligência artificial, eu acho que é algo que chegou para ficar, não tem como a gente não falar sobre isso, e todos os segmentos estão se descobrindo e se desbravando nesse novo universo da IA, de toda a tecnologia, porque está disponível, né? Sim. Não, a gente acha super interessante. Tudo que eu pude fazer na parte de tecnologia, ó, que está ao nosso alcance, a gente vai fazendo. Mudar o processo de falar com o cliente por mensagem, uma coisa mais automática, mensagens automáticas. Os maquinários, a gente está investindo cada vez mais em maquinários que facilitam o processo durante o trabalho dos funcionários, né? Porque antigamente era uma coisa muito braçal. Uhum. É que o que a gente mexe acaba sendo braçal, não tem muito onde fugir. Mas aonde a gente pode minimizar, né? Minimizar, a gente está minimizando. Tanto que os planos da Andaz aí é até trabalhar com o robô de solda, que é uma legal. coisa que o pessoal vem focando bastante, porque soldador hoje está muito difícil de achar. Tá vendo? Aí, se você é soldador, né, já fica a dica. Entre em contato aí com a Andasa. A gente até fez agora as novas contratações. O nosso encarregado, a gente costuma brincar que ele é 1001 funções. Você fala assim, ó, Osmar, faz ali. Ele vai lá e faz. Osmar. É o nome dele? Nome, tá vendo? Todo Osmar é o... Não é verdade? O Osmar já nasce com o diploma do Senai. Ele já nasce com o diploma do Senai. Ele é. Do Senai. Meu Deus do céu, que legal. Ele é excelente. Você fala assim, que nem... Tô sem soldador, Osmar. O que eu vou fazer? Deixa que eu solto. Pera aí que eu ajudo. Deixa que eu solto. Você olha lá em cima e tá lá soldando. Dona Michele, deixa que eu resolvo. Dona Michele. Pintor faltou. Eu vou lá pintar. Não tem gente na prensa. Eu vou lá prensar. Chegou tubo, vou lá receber. Não tem quem manobra o caminhão. Deixa comigo. Tô brincando. O bichinho... Não, pior que até o caminhão. Se for preciso, ele pega o caminhão, ele sai. Que legal. Eu costumo falar que todos eles... Porque eu falo, os antigos, eles são... São pau pra toda obra, mas eles né? são pau pra toda obra. Eles não têm medo de nada. Se você precisar de ajuda, eles vão e faz. Não tem problema nenhum. Eu acho que é uma geração diferente mesmo. E é aquela geração que teve que ralar muito mesmo pra conquistar o que tem, né? Seja o que tiver. Pode ser uma casa própria, um carro próprio, ou às vezes nem isso. Às vezes a pessoa nem conseguiu ainda conquistar isso tudo. Às vezes ainda tem aquela batalha diária ali de, né, ter o dinheiro suadinho ali no mês para conseguir pagar o aluguel e tudo mais. Mas são pessoas que você vê um gás diferente. É uma geração diferenciada mesmo. Sim. Eu vejo pelo meu pai, pelo meu padrasto. Assim,
Meus pais também são separados, né? Mas eu vejo, assim, o zelo. Meu pai não é formado, meu padrasto também não. E a inteligência. E não é porque ele é mais inteligente do que o jovem de hoje. Não é isso, não. É a curiosidade. Sabe? Eu acho que tem muito disso, de pegar o negócio e falar, não, peraí, deixa eu ver se eu sei fazer isso aqui. Vai lá e sabe fazer. Aprende. E naquela época, era mais difícil. Não tinha tutorial, tá? Sim. Não tinha tutorial de como montar um andaime. Não, é sério. Ele fazia mais pelo feeling mesmo, Vai né? mexendo, vai fazendo. Mexendo, vai fazendo, vai aprendendo, vai perguntando, vai se inteirando e o negócio flui, né? Hoje tá mais fácil de se aprender as coisas. A comunicação e o acesso às informações tá na palma da nossa mão. Tudo você encontra. Tudo que você perguntar pro Google, né, de tutorial, você encontra. No YouTube, você encontra tudo. Gente, tudo. Absolutamente tudo. Teve uma máquina de lavar que eu comprei, de uma marca muito peculiar, assim, que não era tão famosa na época. Eu tive uma dificuldade imensa de fazer a ligação dela, porque não era uma máquina, tipo, ela lave seca, né? Fui pesquisar no YouTube, tinha lá. Tutorial de como tirar o filtro, como fazer isso. Sempre tem. Tem tudo. Então, eu acho que é muito mesmo um conflito geracional, porque é muita ilusão dos jovens de hoje achar que tudo é muito mais fácil e se ganha muito mais dinheiro pela internet. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque a internet hoje é um mercado muito promissor. Se você souber os caminhos e tudo mais, você dá pra ganhar dinheiro, sim. Só que é assim como qualquer outra área. Você tem que estudar. Você tem que se familiarizar com o tema, senão você não vai aprender, senão você não vai ganhar dinheiro, senão você não vai conseguir, né, se sustentar naquele segmento. Então, eu acho que é uma ilusão muito grande, sabe? E a gente costuma se perguntar muito assim, como você se sustenta? Como você mantém sua casa? Exato. Que a gente fala assim, porque cada vez mais ninguém... E assim, não é um só, que nem você falou, são todos. Aonde eu tô, tem várias empresas, né? Lá onde tem o nosso galpão. E todas as empresas estão passando pelo mesmo processo. É o que eu te falei. Todos os empreendedores que vêm aqui falam falam, dessa mesma dor. Teve até um amigo nosso, um fornecedor, que ele falou assim, mandou uma mensagem pra mim ontem, Michele, tô precisando de alguém pra cuidar do meu financeiro aqui. Tem alguém pra indicar? Eu comecei a rir na mensagem. Por quê? Eu falei assim, Luiz... Até eu tô precisando, você não quer dividir comigo, não? Eu falei, eu sinto muito, meu lindo, mas tá difícil. Ele, eu tentei, né? Não custa tentar. Eu falei, então tá bom. Se eu souber, eu te indico. Que coisa, né? Porque não vai, filha, tá muito difícil. Gente, se você que tá acompanhando, trabalha nessa área e tem vontade de realmente fazer o negócio acontecer, entre em contato aqui com a empresa, tá aparecendo todos os dados aqui pra vocês. Pode, a gente tá precisando de auxiliar de produção, manda currículo lá pra gente. Tá vendo? É isso aí. E quais são os planos pro futuro da Andasa? O que vocês almejam para os próximos anos? Então, a gente focou na divulgação, no marketing, que é que nem o pessoal costuma falar. Quem não aparece não é lembrado, né? Então, a gente quer muito que as pessoas conheçam a Andasa. Saiba que a Andasa é a fabricante de andaimes que vai atender todas as expectativas. Então, a gente está focando em cada vez mais divulgar sobre a Andasa. Com mais de 50 anos no mercado, hein, Com mais de 50 anos. A gente vale tá ali... ressaltar isso, porque, né? Então, a gente já chegou muito... a ter clientes que falam, a gente nunca ouviu falar de vocês. A gente fala, mas a gente já tá aí há 50 anos. E então a gente sentiu essa necessidade de mostrar mais, aparecer mais para a pessoa e continuar focando. A qualidade, não é me gabando, mas a gente tem qualidade. A gente preza desde da matéria-prima, a gente tenta procurar a melhor matéria-prima, porque não adianta comprar uma matéria-prima que vai... Isso porque o aço tá assustando a gente aí agora, né? Sim. Esse aumento ainda mais do aço depois da aí, pandemia, né? Sim. E antigamente a gente costuma falar com o antigo dono, você pagava R$3 no quilo do aço. Hoje em dia chega a 8, 9, 10 reais. Gente. Tá vendo? Não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil. Então a gente vai continuar mantendo a qualidade que a Andasa tem, o melhor atendimento possível. A gente também agora focou que a gente falou, vamos atender só a linha de construção? Não, vou atender também um dono de casa. A gente implantou a linha residencial. Que legal. Então, a gente faz lixeiras, que são muito mais resistentes, porque é a base de aço, né, as lixeiras.
de todos os tamanhos. Tem clientes que ligam lá pra gente, eu vi a lixeira que você postou, mas eu preciso de tal tamanho. Que a gente começou a atender indústrias que entraram em contato e falaram, eu preciso de uma lixeira Legal, pra até minha pra indústria. condomínio. Sim, né? pra condomínio. Área residencial de condomínio e tudo A mais. gente faz o muito tamanho legal. que a pessoa precisa, suporte de mangueira, desde uma mangueira para uma casa, até mesmo uma mangueira para Industrial. indústria. A gente atendeu um cliente que ele trabalha com aquelas mangueiras de compressor. Uhum. Ele falou, mas a minha mangueira ela precisa de uma metragem maior. Aí a gente não tem problema. Qual que é o tamanho da sua metragem? Vamos fazer aqui. Vamos fazer. Então, a gente vai... Tudo que Não a tem gente tempo vê ruim que pra pode Andasa, hein? atender o cliente, a gente está implantando lá. E também focando mais agora na tecnologia, que é o nosso ponto aí do robô aí para estar ajudando a gente na solda. E o restante aí, a Andasa vai desenvolvendo a cada momento uma coisa nova aí para atender a área da construção que cada vez mais cresce. E qual que é o seu sentimento hoje como empreendedora, né? Ainda tendo todo esse desafio de ter saído de uma área completamente distinta, totalmente diferente da que você trabalha hoje. Claro que você conseguiu agregar, acho que todo o seu conhecimento para a área que você atua hoje também. Mas qual que é o seu sentimento? O que te motiva todos os dias a acordar, ir para a empresa e assim, passar por todos os desafios que você sabe que são inevitáveis, né? Ainda Sim. mais no Brasil, que empreender não é fácil. Olha, o que mais me motiva a cada dia a não desistir, a falar, não deu, vou focar. Eu até brinco, né, com meu marido. Eu falo assim, não quero mais essa vida de empreendedora, não, vou ser dona de casa agora. Aí ele fala assim, eu pago pra ver? Eu pago pra ver, que eu duvido você querer fazer isso. Então, o que me motiva é saber, principalmente quando o cliente retorna, que ele gostou da qualidade do nosso produto, é olhar o rosto de cada funcionário e ver que tem pessoas que dependem de mim, dependem da Andasa, para ter o sustento, para ter o lazer. Então é prazeroso ver no rosto deles, porque eles são pessoas assim que você chega e fala, olha, gente, não tá fácil. Mas eles olham para você e falam assim, não, vai dar certo. Bora, Tamo Michele, junto. a gente tamo junto, vamos conseguir. Então ali motiva. Você não vai desistir. Você fala assim, eu que sou a dona, vou desistir, sendo que os meus funcionários estão falando, não, vamos lá, Vambora. continua. Então, isso me motiva a cada dia e eu amo ser empreendedora. Eu amo poder administrar, eu amo poder cuidar, eu amo poder ver alguma coisa ali e dentro daquilo eu tenho uma ideia para ter melhoria ainda, para falar, não, vamos fazer assim que vai ser melhor. Encontrar uma outra solução. Uma outra coisa que me deixou assim, a gente recebeu a equipe, né, que tá vendo pra gente a parte da robotização ontem, né? E maravilhoso o rapaz olhar pra gente e falar assim, eu adorei a estrutura da empresa de vocês. Eu já fui em várias empresas do segmento parecido com o de vocês e é tudo largado. É tudo jogado. Aqui não, você entra no escritório, é gostoso o ambiente, é um ambiente arejado. Aí você pensa assim, eles valorizaram o escritório. Não, você chega na produção, é a tudo mesma organizado, tem começo, meio e fim. O pessoal limpa, o pessoal deixa uma coisa organizada até para trabalho deles mesmo. Então isso, Não tem preço, o né? ego vai lá em cima. Eu falo assim, não, vamos continuar, porque a gente olha e fala, a Andasa tem potencial. A gente está passando por uma situação difícil aí no Brasil inteiro, entendeu? Não é só o ramo da construção. Não, é todos os segmentos, né? Todos os ramos está muito difícil. Então, o empreendedor, ele está aí para erguer a camisa, Se como reinventar. sempre faz. A gente costuma falar que brasileiro, ele é excepcional, ele não desiste. Em cada dificuldade, ele arranja um motivo para falar, não, peraí, eu vou conseguir passar por cima disso e vou olhar lá na frente e falar, valeu a pena, eu vou voltar. E volta mais forte, né? Volta Cada mais forte. desafio, cada circunstância difícil, são fases, né? E a nossa vida é assim, né? A nossa vida não é um gráfico constante, né? E eu acho que é justamente essa oscilação que faz a gente amadurecer, se fortalecer e acho que até fortalecer mais o propósito, Sim. né? De empreender, o propósito de estar ali todos os dias e fazer aquele negócio acontecer. Mi, nem sei como te agradecer. Foi um bate-papo Imagina, eu que muito agradeço. legal. Assim, tem mais alguma coisa que a gente talvez não tenha abordado que você queira ressaltar em relação à empresa, a Andasa? Eu acho que a gente mostrou tudo para vocês. Se você aí de casa, construtor, locador, dono de empresa, que precisa de estrutura metálica para trabalhar em alturas, a Andasa vai atender todas as suas expectativas. Então, se você ficou em dúvida, não tem problema. Entra no Instagram, entra no nosso Facebook, entra no YouTube. Aonde você pesquisar, coloca lá Andasa com S, que eu sempre costumo falar porque o pessoal pergunta. Você vai ver que a gente vai atender todas as suas expectativas. E tá aparecendo todos os contatos aqui na tela também, tá?
Exatamente. Pode entrar em contato. Agora é o seu momento, então, de deixar um recado, um insight ou alguma frase motivacional, algo que te motiva todos os dias. Sabe aquela frase, você falou que você tem o seu devocional diário ali, Sim. que te sustenta, né, naquele dia e tudo mais. Eu entendo porque eu faço o mesmo e muda realmente o nosso dia. Não tem como, né? Então, fica agora o seu momento de você olhar para aquela câmera, deixar um recado para quem você queira, uma gratidão, um agradecimento para quem você queira agradecer, seus colaboradores, o maridão que está aqui com a gente também, enfim, fique à vontade, tá? O momento é seu. A câmera é sua. A câmera é sua. Fala super bem, né, gente? O que é isso? Primeiro, eu quero fazer um agradecimento ao meu marido que está aqui, que é o que mais confia no meu potencial, confia em mim, é aquele que chega em mim e fala, você não vai desistir, você vai conseguir, persiste, eu confio em você, tanto que deve te confiar muito, né, porque me deixa à frente de tudo mesmo. Então, assim, agradecimento, eu te amo muito, ele tá aqui do meu lado, mas eu tô olhando aqui pra ficar coisa chique. E vai assistir depois também, Ele é meu parceiro pra vida inteira. Eu agradeço todo o aprendizado, todas as pessoas que fizeram parte da minha vida, porque eu acho que se eu cheguei aonde eu cheguei, eu precisei de pessoas que confiassem no meu potencial e a cada ensinamento eu pudesse aprender mais e mais. Eu amo aprender, eu amo ser a Michelle palhaça que todo mundo fala, ser a Michelle empreendedora e ser aquela mulher sábia que vai atrás de todo o seu potencial. Então, agradeço todo mundo que fez parte disso. Agradeço toda a minha equipe de coração. Vocês são, assim, o coração da Andasa. Sem vocês, a Andasa não existiria. Eu tô lá para comandar, mas eu preciso de vocês. E a gente é uma equipe. E falar para vocês uma frase que todos os dias eu leio. É uma frase simples. A positividade só leva a gente para frente. Então, confia em você. Confia no seu potencial e vai, e segue, que você vai chegar longe, até onde você menos imaginou que você ia chegar. Você vai olhar pra trás e falar, cara, eu sou foda. Desculpa a palavra, mas você pode. É isso aí. Maravilhosa! Obrigada. Eu fico muito feliz, muito honrada de conhecer a sua trajetória, não só da empresa, mas assim, a força que você tem dessa empreendedora nata que tá aí dentro, que às vezes você nem imaginou quando você era mais nova que chegaria onde você chegou. Mas parabéns por essa garra, parabéns por esse propósito que você tem, né? Vocês têm, na verdade, né? Porque são 2 empreendedores natos aqui. Enfim, então, sucesso, muito sucesso, que Deus continue abençoando com infinitas bênçãos mesmo para todos vocês, não só os colaboradores, toda a empresa, todo o futuro de vocês. Tendo novidades, voltem aqui para contar pra gente em primeira mão, por favor. Sim. Logo mais vocês vão ver algumas diquinhas da Andasa, que a Andasa ainda vai estar aí junto com vocês um bom tempinho aí. Com certeza, vou seguir também nas redes sociais. Você também que está acompanhando, siga eles nas redes sociais, acompanhe toda a evolução da empresa. E as portas da Global estão mais do que abertas para vocês. E a gente agradece, viu? Porque eu costumo falar, né? Eu falo muito pro Caio em casa, que eu entrei esse ano falando, eu quero que a Andasa seja conhecida. E no primeiro mês me aparece lá vocês dando essa oportunidade para iniciar. Eu falei, então tá. É a positividade, tá vendo? É a positividade, Deus ali conduzindo todas as coisas. Tudo. É, o que você pensa, se você pensa, você pode realizar, né? Sim, então, com certeza. É sobre isso. Muito obrigada mais uma vez, Vivi. Eu que agradeço, Foi um prazerzaço te Obrigada. conhecer a história da empresa e muito sucesso sempre. Obrigada. Tá bom? Gente, muito obrigada por esse episódio maravilhoso que você acompanhou com a gente, né? Compartilha. É uma história que vale a pena ser compartilhada. Tem muitos insights aqui, tem muita inspiração bacana. Então, aproveita e compartilha com quem você acha que precisa conhecer essa trajetória e que também vai agregar muito conhecimento, como eu também estou super feliz de ter conhecido de pertinho toda essa trajetória da Andasa, tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreva. Se você caiu aqui de paraquedas, chegou agora, volta aí o episódio para você assistir. Agora também você vai acompanhar os 5 cortes do melhor dessa entrevista. Vai ser meio difícil tirar 5 cortes, né? Porque tem muita coisa boa. Mas eu tenho certeza que vai ser muito bacana para você acompanhar com a gente. E a gente se encontra no próximo episódio às 8h08 da noite, tá bom? Então até mais!